você sofre diariamente com a procrastinação, você sente que você se deixa para depois, ou todas as metas diárias ou semanais ou mensais que você mesmo se deu não foram atingidas? Se você respondeu sim, esse vídeo é para você. Meu nome é Daniela Dalpozo, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a terem um relacionamento mais saudável consigo mesmas através da alimentação. Hoje eu poderia falar várias coisas sobre alimentos que ajudam na concentração, no foco, na performance, um monte de coisa eu poderia estar fazendo isso. Mas eu decidi trazer uma pessoa muito especial, tanto da minha vida pessoal quanto profissional, que é a psicóloga Graziella. Ela foi a pessoa que me abriu as portas no início da minha carreira. Então, muito do que eu sou hoje eu devo a ela, e ela é uma pessoa muito especial e ela merecia estar aqui no meu canal. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal ali do vídeo, contar um pouco sobre você, para depois a gente entrar no nosso assunto. Tá, depois disso até emocionada, né? Então, eu sou Graziella Facione, sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica há 12 anos já. E o nosso trajetório começou com um grupo que nós tínhamos, que era de nutrição, psicologia e atividade física. Então, o nosso início de relação começou ali, dentro do programa Nutrimente. E hoje eu continuo nos atendimentos clínicos e ajudando no que for preciso aqui para a Dani. E entre a minha profissão e a profissão da Grazi, a gente tem essa questão da procrastinação, que é um problema comum entre os nossos pacientes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles o que é procrastinação. Todo mundo fala, mas vamos lá, vamos aos fatos. O que é isso? Tá, então vamos pensar assim, todo mundo fala e todo mundo faz. Não é uma exclusividade de alguns e não é para alguns só, todos. Eu faço algumas vezes, provavelmente tu também fazemos. Por quê? O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois alguma coisa, é não querer fazer agora. Então, se a gente pensar, o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, então ele quer ficar de boa. E toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer, ele vai fazer o quê? Não faz agora, para que agora? Principalmente são coisas que trazem um estresse, que eu preciso me dedicar para fazer, vai ser custoso. É instinto natural de segurar a energia. De segurar a energia. Então a gente vai tender a não fazer. Só que acarreta milhões de outras coisas, porque no mundo que a gente está hoje não dá para procrastinar. Nem com relação à saúde, nem com relação às tarefas do trabalho, ou faculdade, ou escola, qualquer coisa do tipo. E quando a gente fala da procrastinação, a gente está falando também do momento de saber lidar com essa questão da fraqueza, dessa questão da queda, da frustração, tipo, eu não fiz. Ok, eu não fiz, mas isso vai estar acarretando num problema meu futuro, do meu trabalho, da minha alimentação, da minha dieta, dos meus objetivos. Como eu lido com essa frustração? Então, a procrastinação, ela tem viés. Tem uma questão que trabalha muito essa questão da ansiedade e depressão, que tem uma ligação muito forte com a procrastinação. Então, é uma linha muito assim, tem que sair perfeito o que eu vou fazer, então, se eu não vou sair perfeito, eu não faço. Tem a ver um tanto quanto com a ansiedade, eu quero fazer logo, eu preciso terminar isso, não consigo fazer. Pensamento acelerado. Pensamento acelerado. E também tem a ver com a depressão, também é um viés que acaba acarretando bastante. Então, eu não tenho energia, eu não tenho vontade para fazer. E tirando essa questão, que é uma coisa que a gente trabalha muito em consultório, então em parceria contigo, porque a gente precisa trabalhar o ser humano como um todo, a gente vê que tirando essas, a gente tem as procrastinações diárias. Tem as procrastinações do dia a dia. Então, por exemplo, trazendo para o que a gente está falando agora da dieta, a pessoa que vai lá contigo, consulta, pega tudo e não faz. Por que ela não faz? Porque demanda todo um esforço para fazer. Então, muitas vezes, começar uma mudança de estilo de vida não é simplesmente ir na Nutri e pegar a folhinha lá do plano alimentar e deu. Não, eu vou ter que me programar, vou ter que mudar a minha despensa em casa, vou ter que ir no mercado, vou ter que me organizar. Então, requer um trabalho. E muitas vezes, quem procrastina vai barrar ali, pelas dificuldades que tem. Então, seria a procrastinação do como. Eu preciso pensar no meu como fazer. E às vezes, quando a gente fala de procrastinação, a gente pode trazer o pensamento, vamos pontuar uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, que daí isso já entra na parte de o que fazer com a procrastinação, o que um procrastinador faz. Então, é fácil falar assim, faz uma listinha e segue. Tá, a listinha ele já tem. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que ele tem que fazer. A pessoa já sabe o que ela tem que comer para ser saudável, mas por que não faz? Por que não vai?
o nosso cérebro, ele é muito esperto, então ele vai buscar assim, tá, não faz, não gasta energia, fica aqui. Por quê? Se um dia a gente precisar, porque vamos pensar que quem já ouviu a Dani falando sabe que ela fala um monte disso dos nossos ancestrais, a gente não vai gastar energia em vão. Então ele quer guardar energia para o dia que precisar ter para gastar. Só que hoje a gente não está mais naquela era que precisava caçar. Agora as coisas não podemos mais ficar guardando essa energia, vai guardar para quê, né? Se eu não vou usar. Então a ideia é que ele guarda, a gente não pode cair nessa. As dicas seriam o quê? As saídas, né? Eu preciso trabalhar o meu cérebro para ele trabalhar a meu favor, para ele ficar a meu favor. Então eu vou buscar coisas que eu posso fazer, listar coisas pequenas no primeiro momento para quebrar o padrão, porque muitas vezes o procrastinador criou um padrão, isso não é de agora. Ele vem uma vida fazendo isso, então geralmente quem procrastina numa área, ele procrastina nas outras também. É muito comum em consultório aparecer isso e a gente vê que procrastina no trabalho, na família, no lazer até muitas vezes, e a gente precisa quebrar. Então a gente começa quebrando com coisas simples. A primeira dica lá, sei lá, do plano alimentar, a primeira dica que ele tem que fazer é olhar a despensa dele. Já vai olhar hoje, vai chegar em casa, já vai mexer. Funciona, né? Sim, e começar a quebrar. Então a ideia é o quê? Quebrar padrão. Quebrar o que já está enraizado ali, do jeito que ele faz, para conseguir mudar. Então, trabalho para fazer. Porque assim, vamos pensar que quando eu não faço, eu tenho um prazer. Só que é um prazer mascarado, porque junto com o prazer de não fazer, vem uma autocrítica e uma culpa muito grande. Geralmente a frustração, tipo, eu tô procrastinando, ai, mas se eu estivesse fazendo isso, eu ia conquistar aquele objetivo, e daí vem a ansiedade, e tá lá no futuro, daí e daí às vezes vem até a depressão junto com isso, porque eu poderia estar lá na frente, daí ver o coleguinha fazendo, ver comparação, tô comparando, aquele ali começou junto comigo, a gente começou a fazer tal coisa juntos, ou até na faculdade, fulano já tá lá na frente, tá fazendo estágio, eu tô aqui parado. Então vem muita culpa, vem muito sofrimento. O procrastinador, ele tem um sofrimento muito grande. Ele está em eternamente sofrimento, porque cada coisa que ele não faz é um sofrimento até aquela data. E a gente tem 2 tipos de procrastinação. Então, a gente tem a procrastinação com trabalho, com prazos, né? Que tem um cronograma a ser cumprido. E a gente tem a procrastinação com a vida. Sim. Que é o deixar para depois as coisas que eu quero fazer agora. Então, são sempre sofrimentos e culpas. É lidar com sofrimento e culpa, é eternamente isso. Exatamente. E se tu se encaixa num desses 2, tanto da vida quanto do trabalho, das coisas da casa, escreve aqui nos comentários que a gente vai querer te conhecer para saber qual tipo você é. E aproveita, e se você também é esse procrastinador real, raiz, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra gente estar cada vez mais trazendo conteúdos como esses pra realmente conseguir. Sim, até poder ajudar, né? Porque às vezes a gente ouvindo cada um de vocês, a gente consegue dar as dicas para cada um. Óbvio que é diferente do ver pessoalmente, conhecer no consultório, ouvir a história. Por isso que eu falei, a parte de depressão, ansiedade, a gente deixa numa caixinha do lado. Quem precisar muito, que vê que sofre muito com isso, busca profissionais da área para ajudar. Mas no decorrer do dia a dia a gente tem inúmeras procrastinações. Então a ideia é, manda os comentários que o que puder ser de dica, quem sabe vai ser conteúdos para os próximos vídeos para responder. E muito se tem a ideia também, que daí eu acho que é sim uma questão de algumas coisas serem prioridades. Então, por exemplo, eu me vejo por mim. Tem coisas que eu sou extremamente procrastinadora, que não faz sentido, eu não gosto de fazer isso, então eu vou deixar para amanhã. Mas aquilo que eu gosto muito, meu Deus, eu tô fazendo pra ontem. Claro, tem essa questão de prioridade, tu gostar e não gostar, mas também tem sim uma coisa bem mais a fundo da procrastinação como um todo, que foi aquilo que a gente falou antes. Sim. Né? E o ideal é perceber, é eu entender o porquê que eu procrastino. Isso é muito importante. Então, eu procrastino porque eu tenho medo? Procrastino porque eu tenho dúvida? Procrastino porque eu não gosto do que eu tenho que fazer? Qual é? O que leva a minha procrastinação? Isso é muito importante cada um entender. Então, assim, procrastinar porque é um trabalho que eu tenho que fazer e ele é chato, é um relatório do trabalho que eu tenho que fazer, é chato, mas eu preciso cumprir. Então, muitas vezes, tem gente que é procrastinador que se vicia na sensação de fazer véspera, tá? Também tem esses. São aqueles viciados em, assim, deixa tudo para a última hora, na noite anterior faz tudo, então não dorme, sob pressão, e daí tem aquela sensação boa, assim, depois de ter cumprido. Só que daí, ao mesmo tempo, às vezes vem uma culpa. Por quê? Podia ter ficado melhor. Eu tive um mês para fazer e não fiz. Podia ter ficado tão bom. Ficou assim, ficou mais ou menos, mas podia ter saído melhor. Então, é entender o que é, como que eu funciono, como é que é a minha maneira de procrastinar, o porquê que eu procrastino. É muito importante entender os motivos.
Se é medo, é trabalhar o medo. Exatamente. Se é dúvida, é buscar informações. É sempre interessante a gente estar pontuando qual é o sentimento. É. Porque todo mundo generaliza, é procrastinação. Ou, tudo é baixa da autoestima. Sim. Ou tudo é ansiedade. E às vezes, quando tu vai tratar a raiz do problema, nem é ansiedade. Não. Eu vejo isso muito no consultório. E assim, muitas vezes é desorganização. Desorganização. Exatamente. Muitas vezes é desorganização. Você vai ver até a estrutura da vida dessa pessoa desorganizada. Você entra no quarto dessa pessoa desorganizado. A dica de ouro da vida que eu levei pra minha vida. Acorda de manhã, arruma a cama. Arruma a cama. Já começa, tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem, que é um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele fala, quando você arruma a sua cama, logo que você acorda, o seu mundo muda e o mundo das outras pessoas também mudam. Porque a primeira atitude que tu começa a ter o dia, ela já é crucial, né? Então, acho E vê assim, você chega num lugar organizado e bonito. Não dá uma sensação coisa, boa? né? Exatamente. Agora entra no teu quarto, tá lá, roupa pra colocar pra lavar, cama desarrumada, sapato no chão. Dá vontade de sair correndo? Não dá vontade de ficar ali. Dá então, uns fight lá em casa por causa disso, às vezes. Porque eu sou muito organizada, as outras pessoas não são tanto. Daí, saber lidar com isso também, com as outras pessoas também é necessário. Sim. Nem todo mundo precisa ser ultra mega organizado, mas também não viver num mundo onde tu tá tropeçando em cima das tuas coisas, né? É legal tu trazer isso do outro, né? Porque muitas vezes a gente culpa o outro pelas coisas. Então, eu não consigo fazer porque eu moro lá na minha casa, as pessoas não fazem a dieta. Eu não consigo cumprir porque ninguém faz, porque meu marido não vai no mercado para mim. Tá, e aonde está a tua responsabilidade? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Aonde está você ter as rédeas da tua vida? Então, quando você se apropria da tua vida, das tuas responsabilidades, você para de delegar a culpa ao outro. Exato. Quando tu assume quem tu é e o que tu quer, faz mais sentido. Sim. Exatamente. Mas que bom, Grazi. Fiquei bem feliz pela nossa conversa. Acho que ajudou bastante o pessoal aqui. Acho que trouxe uma luz no fim do túnel para os procrastinadores. E entender que, assim, acontece, gente. Não é exclusividade de ninguém. Todo e a gente mundo tem como melhorar. coisa. Tem como melhorar. A gente tem vários gatilhos no nosso cérebro que a gente consegue driblar ele. A gente consegue fazer. A recompensa de uma coisa feita, ela é muito boa. Ela libera vários hormônios, sensações boas no organismo e que é gostoso fazer. Então, por isso que eu falo, começa com coisas pequenas para você sentir isso. Começa pelo básico que vai dar certo. Isso, vai sentindo coisas boas, até que assim, se eu deixar de fazer tanta coisa, vou melhorar. Mas entendam que todos nós fazemos. Isso não é exclusividade tua. Até quem faz muita coisa, tem algum gatilho que essa pessoa procrastina. Até isso, né? Quem faz muita coisa, vamos lembrar lá do computador. Se tu abrir um monte de abas do computador, começar a fazer download de um monte de coisa, vai ficar lento. Você não vai fazer bem feito. Foca numa coisa, vai naquilo, depois passa pra outra. Vira e mexe, vou lembrar isso na minha cabeça. Porque fecha a aba, eu resolvo abrir 1000 ideias ao mesmo tempo, daí quando eu decido, não, vamos botar os pés no chão, isso primeiro agora vamos focar aqui, depois vamos focar ali. E assim, faça uma lista das coisas, não tem problema fazer, mas coloque em prazo para cumprir. Então, levanta à noite, pode fazer a listinha do dia seguinte. Eu vou dar até um exemplo que eu uso muito, assim, por exemplo, parar no meio do meu dia para leitura. Se eu tenho pacientes no decorrer do dia todo, eu não consigo fazer. O que eu uso na minha agenda? Eu tenho um horário da minha agenda que é a leitura. Então, é aquele horário que não entra paciente. É um compromisso que eu tenho para mim, naquele dia, naquele horário, ler. Então, óbvio que tem horas que chega naquele horário, eu vou querer mexer no Instagram, eu vou querer mexer em alguma rede social, eu vou querer olhar alguma coisa, mas aí eu me puxo. É uma cobrança que eu me faço. Se eu deixar meu cérebro naquela hora, ele não quer ler. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Então, ele vai querer, fica aí, relaxa essa horinha aqui que tem. Então, é conseguir colocar isso e cumprir. O importante é cumprir. Cada vez que a gente cumpre alguma coisa, o nosso cérebro entende que, ela está treinando um músculo nela, que é o músculo de fazer, de cumprir as coisas. Então, isso é muito importante. Coloquem e cumpram. Não só coloquem na listinha, né? Exatamente. Mas que bom, Grazi. Fico feliz por você disponibilizar o teu tempo para as pessoas. Imagina. Tenho certeza que ajudou elas. Meu muito obrigado em nome da minha pessoa, do pessoal que está nos assistindo. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Grazi, profissional, que ela vai dar um monte de dica lá também. Entre em contato com ela e a gente faz questão de cada vez estar mais ajudando vocês, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo do canal.